Boa noite. Está começando mais uma edição do programa Biografia. E o programa de hoje vai entrevistar a empresária Ana Carolina Soares de Carvalho. Ela é diretora-presidente do Café Utã e também acumula a função de diretora de marketing. Ana, muito boa noite, obrigado pela sua presença. É uma honra entrevistá-la em nosso programa, tudo bem? Tudo bem, Rocha. Eu que agradeço. A honra é toda minha de estar aqui com você. Tá bom, que bom revê-la. Como é que o Café Utã vai indo? Muito bem, vai de vento em polpa, eu tenho certeza disso. Graças a Deus. Tem trabalhado muito, estamos com um ano aí de muito sucesso, muito trabalho, com muitas conquistas e estamos felizes aí com as conquistas e com os trabalhos. Você é casada e tem 2 filhos, Ana. 2 filhos. Eu tenho o Thiago, de 3 anos, e o Gabriel, de 9. 2 mocinhos. Que são comercialinos. Os 2 comercialinos, vieram de família. É avô, é pai, todo mundo é comercialino. Vamos contar um pouco da história do Café Utã. Que começou quando e se começou com seus pais? Conta a história pra gente do Café Utã. O Café Utã é uma empresa que começou em Ribeirão Preto em 1969. Faz parte da história da região. Então ela começou numa época em que o café, né, passava por um processo onde vinha de uma queda de consumo de café, devido a problemas aí nas indústrias, a crises aí por causa das políticas do governo que travavam muito as indústrias. O governo controlava a indústria desde a quantidade que eles podiam produzir, ao preço que eles tinham que vender, e com isso era uma concorrência que a gente chamava de destrutiva. E aí, em algumas reuniões do setor, surgiu essa ideia de unir em cooperativa 26 indústrias da região que resolveram estar unificando as marcas, tiraram todas as marcas do mercado e lançaram uma marca única chamada Utã, União dos Torrefadores da Alta Mogiana. Então eram empresas de Ribeirão Preto, de Sertãozinho, de Jaboticabal, de Batatais, de Barretos, de Franca. Tiraram todas as marcas do mercado e lançaram uma só marca, Utã. E aí surgiu, né, a Café Utã, que no começo era uma limitada, transformou-se numa SA e que já nasceu grande, né, porque nasceu dessa fusão de 26 torrefações. Nasceu já como um líder no mercado e foi crescendo e foi um trabalho. E a minha família entrou aí nessa história em 85. Nós éramos fornecedores de café cru para a Café Utã. Então a gente já trabalhava com a Café Utã, mas como fornecedor. E em 85 nós tivemos uma oportunidade de estar adquirindo as ações da empresa. E aí nessa ocasião, então, a família adquiriu a totalidade das ações e nós viemos administrar a Café Utã aqui em Ribeirão Preto. Nós somos mineiros e já trabalhávamos no setor de café há muito tempo, éramos exportadores de café e resolvemos atuar também na indústria de café. E de 85 para cá, a torrefação está na mão da minha família, na época liderada pelo meu pai, que foi o presidente por muitos anos, e a partir do ano passado eu assumi a presidência. A história começa com o seu pai cuidando da empresa e aí surge então o Café Utã. E aí o Café Utã fica com esta marca da União dos Torrefadores da Alta Mogiana. Vocês trazem a marca para vocês, é isso? A marca já era de vocês? Havia algum tipo de patente? Então, essa marca surgiu em 69, né, com a retirada de todas as demais marcas do mercado. Então, antes de 69, nós tínhamos o Vitória Régia, que era uma marca muito regional, muito tradicional aqui em Ribeirão Preto, o Biagini, né, o Ribeirão, tinham várias marcas que atuavam na região. Aí todas saíram e entrou só a Café Utã. E em 85 nós adquirimos a empresa e continuamos com a marca. Depois nós relançamos algumas marcas tradicionais da época da fundação, que foi o Café Biagini, que também são marcas nossas, o Café Ribeirão, o Café Nilza, todas essas marcas são da Café Utã. E continuamos com a indústria desde então. Gerenciada, administrada pelo meu pai, Américo. Muito bom. E aí você entra na história da empresa Café Utã, já ainda menina, já estudando no ensino médio, ou você entra na empresa já quando está no curso superior? Não, eu comecei na empresa muito novinha. Eu sempre gostei de acompanhar meu pai, né? Eu sempre brinco que eu sempre fui mais para a empresa do que em casa, né?
Então, desde muito novinha, eu acompanhava meu pai. Sempre gostei de ficar ao lado dele, vendo ele trabalhar, acompanhando ele. Então, desde quando nós viemos para Ribeirão, em 85, eu tinha 9 anos, eu já ia com ele para a empresa e ficava ao lado dele. Então, no começo, eu brincava que eu era secretária da secretária da secretária, mas eu estava ali acompanhando. Lá, né? E aí, eu já comecei a trabalhar, assim, muito novinha, aprendendo algumas coisas. Então, desde a terceira série primária, pelo menos um período eu ia para a empresa, ficar lá ao lado dele e vendo, ajudando em alguma coisa. Então, eu passei por vários setores da empresa. Né? Quais foram eles? Eu comecei no financeiro. Essa foi minha porta de entrada na empresa. Meu tio era responsável pelo financeiro e eu auxiliava a secretária dele. Isso com quantos anos? 9 anos. Olha isso! Com 9 anos eu comecei a trabalhar lá, ajudar a secretária dele. Então eu ajudava a fechar o caixa, a contar, a fazer os pacotes de dinheiro, de cheque. Eu comecei a ficar ali. Então eu ficava auxiliando, vendo e tal, tomando conta. Aí depois essa secretária saiu, aí eu assumi o lugar dela, depois meu tio se aposentou, aí eu assumi o lugar dele. Então eu comecei pelo financeiro. Aí depois do financeiro eu também assumi a contabilidade, então eu passei pela contabilidade da empresa, depois eu passei pelo jurídico, que eu fiz faculdade de Direito um tempo, mas eu não concluí porque eu fazia Direito e Administração junto, aí teve uma época que e trabalhava, né? Aí teve uma época que eu precisei parar com o Direito, que não deu para acompanhar com as 3 coisas. E até porque a administração tinha mais a ver com o futuro do seu negócio, da sua empresa, da empresa da sua família. Eu sempre gostei muito do Direito, eu sempre achei o Direito maravilhoso, mas eu sempre trabalhei na área do direito pelo lado, assim, como um prático do direito. Então, eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de ler. Então, assim, eu continuei no direito, mas aí fora da faculdade, não com a dedicação como uma faculdade precisava, né? Aí, depois do direito, eu passei para o marketing. A única área, assim, que eu não... no RH também eu fiquei um tempo. A única área que eu não atuei diretamente foi a produção, né? Mas ainda assim passava, assim, gerenciava de longe, tal, alguma coisa assim. Aí depois de passar por todas essas áreas, de ter me formado, ano passado eu fiz 10 anos de formada. Olha só, parabéns. Aí teve a eleição de presidente e meu pai resolveu se afastar. Né, foi quando eu assumi a presidência da empresa. Eu te perguntei com que idade você entrou no departamento financeiro, porque eu comecei minha vida como office boy, que eu acho que todos os moleques do mundo deveriam começar com o primeiro emprego com office boy. Você aprende tantas coisas maravilhosas e pelo meu empenho na empresa eu comecei a crescer. Passei por compras, passei pelo departamento de digitação, porque na época não era informática, era digitação. E aos 14 anos na empresa, 3 anos depois, eu tinha entrado de 11 para 12, eu virei auxiliar de contas a pagar, muito cedo. E o tempo foi passando, com 18 anos, o presidente da empresa no Brasil me chamou para ser chefe de departamento pessoal, hoje é RH, mas na época era chefe de departamento pessoal com 18 anos, porque eu conhecia todos da empresa, tínhamos unidades no Rio, São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Então, começamos muito cedo em departamento financeiro. E lá atrás, você imaginava um dia ser a diretora-presidente do Café Althan? É uma coisa assim que, primeiro, a gente nunca imagina eu nunca imaginava que meu pai fosse sair. Começa por aí. Então, a gente sempre acha eu sempre achei que ele fosse ficar para sempre ali, porque eu acho que não há ninguém mais competente do que ele, porque ele tem uma visão e uma capacidade fantástica. Eu falo que se tiver uma formiguinha desviando do caminho, em qualquer lugar que ele estiver, ele vai perceber a formiguinha. Ele tem uma visão e uma capacidade incrível de gerenciar. Então, eu sempre imaginei que ele fosse ser eterno ali. Mas ele tá já querendo dar uma desligada, tá afastando. Então, eu não imaginava nesse sentido, porque eu sempre visualizava ele ali. Sempre. Né? Então, para mim foi uma surpresa muito grande e foi muito gratificante, porque até pela questão da idade, eu sou a filha caçula, e quando foi para ter essa reunião de diretoria, essa indicação para ser a presidente e tal, eu levantei o nome da minha tia, que era
a sócia mais velha, né, que ainda estava na diretoria, né, e ela que levantou a questão, falou, não, eu acho que por mérito, pela experiência, deveria ser a Ana Carolina. Você indicou e ela indicou você. Aí depois, né, por unanimidade, né, levantando os pós e os contras, acabaram elegendo para que eu continuasse. Então eu fiquei muito feliz pelas colocações que foram feitas, pelos elogios, por tudo que foi feito. Eu fiquei muito agradecida pela confiança, né, que colocaram nas minhas mãos. E há quanto tempo? E há quanto tempo você está à frente da empresa? Agora em abril faz 2 anos. Maravilha, parabéns. Para encerrar esse bloco, você começou muito cedo na empresa. Os filhinhos também já começaram no Café Hotel ou ainda não? Então, eu acho que eu faço uma força, deixo eles à vontade, mas faço uma força para que eles sigam, né, o caminho. O Gabriel, que já está com 9 anos, eu falo para ele, ó, quando você quiser, vamos lá, tal. Ele já foi, mas ele não vai com o mesmo empenho que eu ia, porque eu ia regularmente todos os dias. Então, quando ele está mais de folga, ele vai, auxilia, ajuda, tal. Mas a agenda deles hoje é muito atordoada. Eles têm atividade todos os dias. Deve mais, né? E até porque as mulheres são mais determinadas do que nós homens, convenhamos, né? Mas eles são muito firmes, os dois. Tá bom. O programa Biografia de hoje está entrevistando Ana Carolina Soares de Carvalho, diretora, presidente do Café Hotel. A gente vai para o intervalo e volta já já, não sai daí.